Fala pessoal, beleza? Aqui é o professor Ronaldo novamente. Hoje nós iremos falar sobre a classificação das gramáticas e sobre a classificação das linguagens. A classificação das gramáticas é bastante simples, porque as gramáticas elas só são classificadas através das suas regras de produção e somente a partir das suas regras de produção. Já a classificação das linguagens é um pouco mais complexa e requer alguns aspectos matemáticos que caracterizam as linguagens, tá certo? Então nós iremos aprender hoje sobre o lema do bombeamento, em que nós provamos também que uma linguagem ela não pode ser regular, né? Então a gente consegue provar usando o lema do bombeamento que uma determinada linguagem infinita não é regular, tá? Então vamos a esses conceitos na aula de hoje. Espero que entendam e se tiver qualquer dúvida deixa aí nos comentários. Bom, então vamos começar a nossa quarta aula de teoria da computação, falando aqui dos tipos de gramática, né, que nós podemos ter, certo? Então, antes de falar sobre os diferentes tipos de gramática que nós podemos ter, nós vamos dar uma definição aqui do que são gramáticas equivalentes. Bom, a grosso modo, gramáticas equivalentes são gramáticas que geram a mesma linguagem, né? Então, se você tem duas gramáticas G1 e G2, tá? Então, G1 tem um conjunto de símbolos não terminais N1, tem um alfabeto sigma1, tem um conjunto de regras de produção P1 e um símbolo inicial S1. E G2 é a mesma coisa, né? Uma quádrupla, né? Que vai ter um conjunto de símbolos não terminais N2, um alfabeto sigma2, um conjunto de regras de produção P2 e um símbolo inicial S2. Elas vão ser equivalentes, né? Se e somente se a linguagem gerada por G1 for igual à linguagem gerada por G2. Então vamos dar aqui alguns exemplos, né, de gramáticas que geram a mesma linguagem, né? Então vamos considerar essa gramática G3 aqui e essa gramática G4 aqui, né? A gramática G3 ela tem 4 elementos, a gramática é uma quádrupla, né? A gramática G4 ela tem 4 elementos também, né? Desses elementos N3, sigma 3 e P3 são conjuntos e S3 é S, né? Que é o símbolo inicial, a mesma coisa para G4. N4 é um conjunto, né? Sigma 4 é um conjunto, P4 é um conjunto também, e S4 é o símbolo inicial de G4 aqui, que é S, tá? Então vamos considerar agora a G3, né, e vamos ver que tipos de cadeia a gente consegue produzir usando as regras de produção de G3, né? Para isso nós vamos partir sempre do símbolo inicial S, né, e vamos aplicar as produções, né? Então pegando aqui G3, né, o conjunto de produções de G3 e aplicando a produção inicial, a produção contém S, veja que a gente só tem uma produção que contém o símbolo inicial do lado esquerdo, então é essa produção que nós temos que usar inicialmente, tá? Então, essa produção é a produção 1, então é ela que a gente tem que usar, porque é a única que tem o símbolo inicial do lado esquerdo, então é ela que eu tenho que usar, né? Então, quando eu aplico uma regra de produção, eu faço a operação de derivação, como vocês podem ver aqui. Então, a cadeia S derivou a forma sentencial S, né? Derivou a forma sentencial ABC, tá? Observe o seguinte, né? Que se a gente expandir B e C, tá? Se você expandir o símbolo B ou o símbolo C nessa cadeia aqui, você não vai chegar numa cadeia somente com símbolos terminais, né? Por exemplo, aqui, ó, se eu expandir o símbolo B, né? Eu vou trocar B por B, C, Bzinho, Czinho, Czão. Então, eu vou trocar B aqui por Bzinho, Czinho, Czão, né? Não cheguei numa cadeia que só tem símbolos terminais, tá? Vou trocar o Czão agora. Vou trocar o Czão por Epsilon, né? Aplicar a regra de produção número 4 aqui, né? Então, trocando o Czão por Epsilon, né? Eu observo que eu produzi aqui, né? Tive uma produção aqui, um de Czão levou em Epsilon. Então, eu tenho a cadeia A, azão, né? Bzinho, Czinho, Epsilon, né? E eu posso usar esse símbolo aqui, né? Que seria a derivação em 0 ou mais passos, né? Nota que eu não posso usar esse símbolo aqui,
Porque daqui para cá, né, dessa cadeia aqui para essa cadeia aqui, eu não apliquei nenhuma regra de produção. Então, o símbolo correto para se usar é essa derivação aqui em 0 passos, né? Em 0 ou mais passos. Então, setinha asterisco. Então, eu derivei aqui a forma sentencial azão, Bzinho, Czinho. Como a gente sabe, forma sentencial não é cadeia, né? Não contém somente símbolos terminais aqui. Então, eu não cheguei a lugar nenhum, né? Então, veja, né, que você pode examinar todas as possibilidades que você tem. Se você tentar expandir essa regra que não expandiu, o A não tem, veja que o A não tem produção para ele, né? Você só tem produções, os únicos símbolos que tem produções são B e C, né? Somente B e C tem produções. E se eu expandir B e C, eu não chego em lugar nenhum. Então, esse símbolo A, que ele não tem produções, tá? Ele é denominado símbolo inútil, pois ele não gera nada, tá? A menos que esteja em um conjunto com outros símbolos, certo? Então, aqui, a única maneira de produzir uma cadeia contendo somente símbolos terminais é aplicando a produção 1 seguida da produção 2. Porque se eu aplicar a produção 1 seguida da produção 2 e desenvolver o resto, como nós vamos fazer nesse próximo slide aqui, veja que nesse próximo slide aqui a gente aplicou a regra 1, né? S levando em ABC. Eu tenho que começar obrigatoriamente aplicando a regra 1, porque é a única que tem o símbolo inicial à esquerda, né? Depois eu aplico a regra 2, né? E aí, aplicando a regra 2, eu consigo expandir e chegar numa cadeia que contém somente símbolos terminais, né? E essa cadeia é a cadeia ABC, e como você pode observar aí, né? É a única cadeia que o símbolo inicial gera, tá? Então, é a única possibilidade de geração para essa gramática. A única possibilidade de geração para essa gramática é essa cadeia ABC aqui, tá? Então, agora vamos analisar a gramática G4, tá? Então, a gramática G4 tem essas regras de produção aqui. Novamente, vou partir da regra de produção 1, que é a única regra que tem um símbolo inicial à esquerda, tá? E vou aplicar as regras de produções possíveis, né? Então, a gente vê que em cada passo de derivação eu tenho uma única possibilidade, né? Então, por exemplo, dessa derivação para cá, eu tenho uma única possibilidade, que é expandir o símbolo azão, né? Expandindo o símbolo azão, a gente só tem uma possibilidade para ele, que é gerar Bzinho, Bzão, né? Bzinho, Bzão aqui. Aqui, daqui para cá, né? Eu só tenho uma única possibilidade, que é expandir o símbolo Bzão aqui, gerando Czinho, Czão. Daqui para cá eu tenho uma única possibilidade, que é Czão levando em cadeia vazia. E daqui para cá eu não aplico nenhuma regra de produção, por isso que aqui tem um asterisco, tá? Eu gerei a cadeia ABC, né, que é a cadeia ABC concatenada com a cadeia Epsilon. Epsilon é elemento neutro, portanto, a cadeia resultante é a cadeia ABC, tá? Então, observe também, né, que a geração da cadeia ABC também é a única possibilidade para essa gramática. Então, o que nós podemos concluir em relação às gramáticas G3 e G4? Né? G3 e G4 geraram aí uma única cadeia, tá? Então, essa única cadeia é a linguagem gerada tanto pela gramática G3 quanto pela gramática G4. Então, essa cadeia aqui é a linguagem gerada por G3 e G4. Como as gramáticas G3 e G4 geram a mesma linguagem, que consiste num conjunto constituído por essa única cadeia, né, nós dizemos que as gramáticas G3 e G4 são equivalentes. Tá? Então, gramáticas equivalentes geram a mesma linguagem. Tá? Então, qualquer gramática pode gerar qualquer linguagem? Não necessariamente. Tá? A gente vai ver que existe o que a gente chama de hierarquia de Chomsky para a classificação das gramáticas. Né? Então, a gente classifica as gramáticas olhando as regras de produção da gramática e somente as regras de produção da gramática. Tá? Então, para eu classificar uma gramática, eu olho só as regras de produção, só as regras de produção. Eu não olho para a linguagem que a gramática está gerando. Isso é outra coisa, tá? Eu olho somente para as regras de produção. Então, vamos lá. O que é uma gramática regular? É uma gramática em que as regras de produção ou são não terminal, levando em terminal, não terminal, se você preferir, variável, né?
levando em símbolo do alfabeto variável, né, se você quiser, ou não terminal, levando em terminal, ou, se você preferir, variável, levando em símbolo do alfabeto. Tá? Então, A pertence aos não terminais, né? A pode ser qualquer símbolo pertencente aos não terminais, e o Azinho pode ser qualquer símbolo pertencente aos símbolos terminais. Esse T maiúsculo aqui pode ser substituído por alfabeto sigma, tá? Então, T maiúsculo e sigma são a mesma coisa, né? União com cadeia vazia, tá? Eu coloquei união com cadeia vazia aqui, mas alguns autores nem consideram isso, tá? Eles consideram que o Azinho, ele pertence somente aos símbolos terminais. Qual definição que eu uso, professor? Pode usar a minha, tá? Continuando, a gente tem as gramáticas livres de contexto, onde cada produção é da forma não terminal, levando numa forma sentencial. Veja que essa regra ela é menos restrita que a regra de cima. Tá? A regra de cima é mais restrita, mais restrita. Essa é menos restrita, porque do lado direito eu posso ter uma forma sentencial. Né? Do lado esquerdo eu continuo tendo o não terminal, mas do lado direito eu posso ter uma forma sentencial, alfa, que é uma forma obtida pelo fecho do alfabeto, pelo fecho do vocabulário, não do alfabeto, do vocabulário. Né? Então, alfa pertence ao fecho do vocabulário. Então, alfa pode ser qualquer junção, justaposição, né, de não terminais e terminais. Alfa pode ser qualquer justaposição de não terminais e terminais, tá? Inclusive a cadeia vazia. Alfa também pode ser a cadeia vazia, por quê? Porque aqui é asterisco, né? Então esse alfa pode ser a cadeia vazia, né? E detalhe, né? Ela não é regular. Por quê? Porque eu consigo encaixar a definição de linguagem regular aqui, tá? Se você vê essa regra de produção aqui, ó, você pode chamar isso aqui de alfa. E esse alfa, obviamente, a gente vê que pertence a N união com T asterisco. Então, e o Azinho também, o Azinho você poderia chamar de alfa também, né? E esse Azinho, que é um terminal, né? Ele pertence a T maiúsculo aqui, ou sigma, né? Então você conseguiria encaixar esse Azinho aqui também nessa definição aqui, certo? Então, essa definição aqui se encaixa nessa, tá? Então, você poderia dizer que toda linguagem regular é também livre de contexto. Mas para a gente definir a linguagem livre de contexto, a gente tem que falar que as regras têm que ser dessa forma aqui e não podem ser todas dessa forma aqui, certo? Então, você vai dizer que as regras de produção são dessa forma aqui e a gramática não é regular, tá? Porque a definição de regular, você consegue encaixar ela aqui. Professor, eu estou um pouco confuso. Você vai ver nos exemplos que você não vai ficar confuso, tá? A gente tem essa definição aqui para a gramática sensível ou dependente de contexto, né? Se cada produção é da forma alfa, azão, beta, levando em alfa, gama, beta, nota que a alfa e beta eles são conservados, né? Alfa e beta são formas sentenciais e a gente diz que as formas alfa e beta elas definem um contexto. Nesse contexto definido por alfa e beta, eu posso trocar o símbolo azão por gama, né? Então, azão pode ser substituído por gama no contexto definido pelas formas sentenciais alfa e beta. É daí que vem o nome sensível ao contexto. Né? Então, veja que o alfa pertence a não terminais, alfa, beta e gama são formas sentenciais, ou seja, elas pertencem ao fecho do vocabulário, que é a união de não terminais e terminais, né? E gama é maior que zero, né? E não é livre de contexto. Por quê? Porque, novamente, né, a definição de livre de contexto, né, eu consigo encaixar aqui, né? Então você poderia dizer, ó, não é livre de contexto e também não é regular, tá? Porque também a definição de regular eu consigo encaixar aqui. Agora, essa definição de sensível a contexto aqui, ela não é útil para a gente identificar gramáticas. Ela é matematicamente equivalente a uma outra definição de sensível a contexto que nós vamos dar no decorrer dessa aula. Então, essa definição você não usa para classificar. Ela é simplesmente uma definição do porquê você dá esse nome para esse tipo de gramática. Tá? E restrita é simplesmente uma gramática, né, em que as regras de produção são mais geral possível. Então, qualquer forma sentencial levando em qualquer forma sentencial. Alfa pertence a não terminais, união com terminais, mais, porque alfa não pode ser a cadeia vazia, né?
E beta pertence a não terminais união com terminais asterisco, ou seja, beta pode ser cadeia vazia. Isso aqui é exatamente a definição de gramática. Só que para você definir uma gramática como irrestrita, você vai dizer que ela tem essa definição, que é a mesma de gramática, mas ela não é uma gramática que se enquadra nos outros tipos. Ela não é nem regular, nem livre de contexto e nem sensível a contexto. Tá? Então é importante você dizer que ela não se enquadra nos outros tipos, porque senão você poderia enquadrar uma gramática regular como irrestrita, uma gramática livre de contexto como irrestrita, ou sensível a contexto também como irrestrita. Tá certo? Então vamos ver alguns exemplos aqui, né? Vamos pegar primeiro a gramática, a definição de gramática regular, o tipo 3, e ver uma gramática desse tipo para a gente aprender. Então vamos lá. Uma gramática chamada de regular se suas produções são da forma azão levando em UB ou azão levando em U, né? Com A, B pertencente aos não terminais e U pertencente a sigma união com epsilon. Bom, aqui eu disse que sigma ele tem que ser um terminal único, tá? Então ele pertence a sigma, não é a sigma ao quadrado nem a sigma ao cubo, é a sigma. Então U tem que ser um único terminal, um único símbolo terminal ou cadeia vazia, tá? Essa é a definição que eu gostaria que vocês usassem, tá? Então vamos observar essa gramática aqui com essas regras de produção aqui, tá? Então, é a gramática G4 que a gente deu, e a gramática de G4 tem as regras de produção, que é o conjunto P4. Observe que nesse conjunto a gente tem, ó, S é não terminal, Azinho é terminal, Azão é não terminal. Opa, então se enquadra nesse modelo aqui, tá? De regra de produção. Não terminal, terminal, não terminal. Se enquadra também nesse modelo. Aqui também se enquadra nesse modelo, e aqui vai se enquadrar nesse último modelo aqui, porque eu tenho o azão levando em U, e U é epsilon, tá? Então, o azão seria o C, né? E o U seria o epsilon aqui. Então, se enquadra nesse molde aqui. Então, essa gramática ela é classificada como regular ou do tipo 3, tá? Vamos agora a uma gramática do tipo 2, uma gramática livre de contexto. Veja que uma gramática é chamada de livre de contexto, né? Se as regras de produção são da forma azão levando em alfa, né? Azão é um terminal, pertence a N, e alfa é uma forma sentencial, pode ser qualquer justaposição de terminais ou não terminais, então alfa pertence ao vocabulário, ao fecho do vocabulário da minha gramática, tá? Então, alfa não pode ser a cadeia vazia, tá? Então vamos ver, ó, por exemplo, essa gramática G1 aqui que tem o conjunto de produções P1 aqui. Eu coloquei só P, né, mas é P1. Então veja essas regras de produção. Ó. Essa regra de produção aqui, ó, você tem um não terminal aqui do lado esquerdo, tá? Então você tem um não terminal do lado esquerdo e uma forma sentencial aqui do lado direito. Ó. Alfa é uma forma sentencial, tá? Então AB é uma forma sentencial, pertence ao fecho do vocabulário. Então beleza. Aqui, mesma coisa, não terminal do lado esquerdo e uma forma sentencial do lado direito aqui, certo? E veja o seguinte, você não consegue encaixar essas regras de produção aqui nesse molde aqui. Então, essa gramática aqui, ela não é regular, mas ela é o quê? Ela é livre de contexto. Por quê? Porque essas regras de produção se encaixam nesse molde aqui, tá? Vamos ver agora uma gramática do tipo 1. Né? Quanto que é uma gramática do tipo 1? A gente tem uma outra definição para a gramática do tipo 1, que é essa que está escrita aqui. Ó. Uma gramática chamada sensível ao contexto, se o conjunto de regras de produção contém expressões da forma alfa, leva em beta. Alfa é uma forma sentencial que não pode ser nula, então pertence ao fecho positivo do vocabulário. Tá? E beta é uma forma sentencial que pertence ao fecho do vocabulário, então beta pode ser cadeia vazia. Tá? Só que você tem uma restrição aqui, tá? Qual que é a restrição? A quantidade de símbolos da forma sentencial alfa, que a gente está chamando de módulo de alfa, tem que ser menor ou igual à quantidade de símbolos da forma sentencial beta, tá? Então, se alfa se beta é a cadeia vazia, então alfa deve ser S, e esse símbolo S não deve aparecer do lado direito das regras de produção, tá? Então, essa é uma outra definição para a gramática do tipo 1, tá? O termo sensível ao contexto vem daquela outra definição que a gente deu, ou seja, né, o símbolo não terminal azão pode ser substituído pela forma sentencial delta no contexto definido pelas formas sentenciais alfa e beta aqui. Tá, professor, eu quero ver um exemplo. Então vamos a um exemplo aqui de gramática sensível ao contexto.
A gramática G2, né, que foi a gramática que eu mostrei para vocês na aula passada, é uma gramática sensível ao contexto. Por quê? Porque, veja bem, ó, aqui eu tenho uma forma sentencial alfa e aqui uma forma sentencial beta. Alfa está levando em beta. O tamanho de alfa é menor que o tamanho de beta. Beleza. Aqui também, ó, o tamanho de alfa é menor que o tamanho de beta. Beleza. Aqui o tamanho de alfa é igual ao tamanho de beta. Também tá beleza. Por quê? O tamanho de alfa tem que ser menor ou igual ao tamanho de beta. Ou seja, a quantidade de símbolos do lado esquerdo não pode ser maior que a quantidade de símbolos do lado direito. Então, ó, quantidade de símbolos do lado esquerdo igual a quantidade de símbolos do lado direito. Não é maior. Então tá ok. Não é maior que o lado direito. Tá ok. Não é maior que o lado direito. Tá ok. Não é maior que o lado direito. Tá ok. Então todas essas regras de produção satisfazem módulo de alfa menor ou igual a módulo de beta. Portanto, eu tenho aqui uma gramática sensível ao contexto. Por que ela não é livre de contexto? Por quê? Aqui eu tenho um terminal único, aqui eu tenho um terminal único, aqui eu tenho dois terminais. E na gramática livre de contexto, eu só posso ter um único terminal do lado esquerdo. Também na gramática regular, eu só posso ter um único terminal do lado esquerdo. Então, gramáticas que têm terminal, somente um terminal do lado esquerdo, ou é regular ou é livre de contexto, tá? Se ela apresenta dois terminais ou mais do lado esquerdo, tá? Ou uma forma sentencial que tem terminais ou não terminais do lado esquerdo, ou ela vai ser sensível ao contexto ou ela vai ser irrestrita, tá? Como é que eu diferencio sensível ao contexto de restrita? Na sensível de contexto, o tamanho do lado esquerdo, a quantidade de símbolos do lado esquerdo, nunca é maior do que a quantidade de símbolos do lado direito, tá? Nunca é maior. Gravem isso, tá? Então, a gente vai ver aqui, por fim, né, um exemplo de gramática do tipo zero, né, também chamada de restrita ou recursivamente enumerável ou com estrutura de frase. Vocês vão encontrar essas definições aí em outros livros, tá? Então, uma gramática chamada do tipo zero ou com estrutura de frase, se o conjunto de regras de produção contém expressões da forma alfa levando em beta, com alfa pertencente a fecho positivo do vocabulário e beta pertencente ao fecho do vocabulário, né? Beta pode ser epsilon, mas alfa não pode ser alfa, ser epsilon, tá? Se alfa for epsilon, você não tem gramática, tá? Então vamos ver aqui uma gramática que é do tipo zero. A gramática G3 é uma gramática com estrutura de frase ou do tipo zero. Por quê? Né? Porque, veja, né? A gente tem uma regra de produção, que é a regra 2, em que o lado esquerdo, tá, tem uma quantidade maior de símbolos do que o lado direito. Então, essa gramática ela consegue encolher cadeias. Né? A gramática do tipo zero ela encolhe cadeias. É a única que encolhe cadeias. Tá? Porque a gramática do tipo 1, por exemplo, ela não encolhe cadeias. Né? Ela ou mantém o tamanho da cadeia ou expande a cadeia. Né? A gramática do tipo zero não, ela tem essa propriedade de encolher cadeias. Né? Então, observe que na regra 2, o lado esquerdo possui mais símbolos que o lado direito. Se uma regra com essa característica aparecer, não tenha dúvida, você pode bater o martelo e dizer que a gramática é do tipo zero. Né? Ou recursivamente enumerável, ou com estrutura de frase, ou também chamada de irrestrita, porque você não tem nenhuma restrição nas regras de produção. E essa gramática aqui, evidentemente, ela não é dependente de contexto, porque ela viola algumas das condições, né? Para ser dependente de contexto, qual condição? Módulo de alfa menor que módulo de beta. Tá certo, pessoal? Então, agora a gente vai falar um pouquinho da classificação das linguagens, tá? Nota que a gente falou no começo do curso que gramática gera linguagem. Gramática gera linguagem. Gramática é uma quádrupla, tá? É um conjunto contendo conjuntos. Já a linguagem é um conjunto que contém cadeias, não contém outros conjuntos, tá? Então, linguagem contém cadeias. Gramática é uma quádrupla, é um conjunto contendo conjuntos, tá? Então, veja, a gramática é regular, tá? Se ela pudesse ser gerada por uma gramática regular. Então, uma linguagem é regular, uma linguagem, a gente está falando agora de linguagem, tá?
Então, uma linguagem regular, se ela pode ser gerada por uma gramática regular. É lógico que ela vai poder também ser gerada por uma gramática livre de contexto, ou por uma gramática sensível ao contexto, ou por uma gramática irrestrita, tá? Então a gente viu uma gramática, né, no começo da nossa aula, que é uma gramática regular. Aliás, então a gente viu no começo da aula, tá, uma linguagem que é regular. Que linguagem que é essa regular? Vamos voltar lá. Essa linguagem aqui, ABC, ela é uma linguagem regular. Por quê? Porque ela é um conjunto finito. Todo conjunto finito é uma linguagem regular. E a gente viu que ela foi possível gerar, né, esse conjunto aqui a partir de uma gramática regular. Então, veja, né, que a gente também consegue gerar esse conjunto aqui por uma gramática irrestrita, como é o caso aqui. Mas se a menor classe de linguagem capaz de gerar esse conjunto aqui for uma gramática regular, tá? For classes de gramáticas regulares, então a gente classifica essa linguagem aqui como linguagem regular, tá? Já uma linguagem, ela é livre de contexto se ela puder ser gerada por uma gramática livre de contexto, mas não puder ser gerada por uma gramática regular. Então, as linguagens livres de contexto, elas podem ser geradas por gramáticas livres de contexto, mas não podem ser geradas por gramáticas regulares. Como é que eu sei disso? A gente tem teoremas, um desses teoremas a gente vai falar dessa aula, que é o lema do bombeamento, tá? Que a gente prova que uma determinada linguagem não pode ser gerada por uma gramática regular, tá? Da mesma forma, a gente define sensível ao contexto. Então, uma linguagem é sensível ao contexto, né? Se ela puder ser gerada por uma gramática sensível ao contexto, mas não puder ser gerada por uma gramática livre de contexto, nem por uma gramática regular. E, finalmente, restrita ou recursivamente enumerável, se ela puder ser gerada por uma gramática restrita, mas não puder ser gerada por gramáticas de outro tipo, tá? Então, vamos a algumas observações aqui, né? Observe que existem gramáticas livres de contexto, chamadas gramáticas lineares ou à direita ou à esquerda, que também geram gramáticas regulares, né? Então, alguns livros eles dizem que gramáticas lineares são gramáticas lineares, né, que a gente classificaria como gramáticas livres de contexto. Alguns livros classificam como gramáticas regulares. Aqui a gente não vai fazer isso, tá? A gente vai usar a definição econômica, que é aquela que eu dei para vocês anteriormente, tá? Então, o que é uma gramática linear, né? Então, uma gramática linear à direita, você tem dois tipos, linear à direita e linear à esquerda, né? Quando você fala linear, você pode estar se referindo a qualquer um desses dois tipos. Então, uma gramática linear à direita, se cada produção é da forma azão leva em W Bzinho ou azão leva em W. Nota que W aqui não vai ser um único terminal, mas sim uma cadeia de terminais, né? Então, como observamos no final da aula passada, usamos letras no final do alfabeto para nos referirmos a uma cadeia de símbolos terminais. Então, vamos pegar aqui uma gramática com essas produções aqui, ó, que é o conjunto P5 de produções. Então, no conjunto P5, a gente tem S levando em Azinho, Czinho, Azão, né? Azinho levando em Bzinho, Azão, Bzinho, e as outras aqui, como vocês podem ver, né? Então, veja o seguinte, ó. Quem que é W aqui? Eu consigo encaixar essa regra nessa definição de gramática linear? Consigo, né? Porque W aqui é AC, né? E depois eu tenho um terminal aqui, ó. Então, eu tenho não terminal, W, que é AC, e Azão, que é outro não terminal. Não terminal, W e outro não terminal. Não terminal, W e outro não terminal. Então, essa gramática é linear à direita, tá? Porque as regras de produção satisfazem isso daqui. Então, essa gramática aqui ela vai gerar uma linguagem regular. Então, apesar dessa gramática aqui ser livre de contexto, a gente classificar ela como gramática livre de contexto linear à direita, tá? Ela vai gerar uma linguagem regular. Gramática livre de contexto gerando linguagem regular. Ah, quer dizer então, professor, que eu consigo pegar essa gramática aí que você me deu e criar uma gramática regular que gera a mesma linguagem? Consigo, né? A gente pode fatorar os termos. Então, você pode criar um símbolo Dzão, levando em Czão Azinho, o símbolo Ezão, levando em Azão Bezinho, né?
um símbolo Fzão levando em Bzinho, Czinho, e incluir esses símbolos não terminais na gramática, pronto. Você gerou uma gramática regular que gera uma linguagem regular. Aqui é uma gramática livre de contexto gerando uma linguagem regular, tá? Então é possível fazer essa transformação, tá? Então, a gente tem esse teorema, né, que eu dei uma ideia de demonstração anteriormente para vocês, né, que diz que a classe de gramáticas lineares à direita gera precisamente a classe de linguagens regulares. Gramática gera linguagem. Então, gramática linear à direita, que é livre de contexto, gramática linear à direita é livre de contexto, vai gerar o quê? Linguagem regular. Pode parecer confuso, mas vocês vão se acostumar, tá? Então, assim, alguns autores expandem a classe de gramáticas lineares para incluir as gramáticas lineares à direita e as gramáticas lineares à esquerda, né? Qual a definição que a gente usa para a linguagem regular, então? É a definição econômica, né? Aquela definição que a gente deu, tá? Ainda que qual definição, professor? Vou mostrar aqui para vocês. Ó. Essa definição aqui, ó. Essa definição aqui é a definição de gramática regular que vocês têm que usar, tá? Então apareceu isso aqui, você vai classificar como livre de contexto, linear à direita, tá? Aí se eu perguntar para você que tipo de linguagem que essa gramática gera, gera uma linguagem regular. Por quê? Por causa desse teorema aqui, tá? E as gramáticas lineares à esquerda, tá? Aqui eu copiei e esqueci de trocar aqui. Aqui é a esquerda, tá? Então, ainda sobre esse assunto, né, temos também a classe de gramáticas livres de contexto lineares à esquerda. Então, uma gramática é linear à esquerda se cada produção é da forma A levando em Bzão W ou Azão levando em W. W é uma cadeia de símbolos terminais, tá? Então, o seguinte teorema afirma que também as linguagens livres de contexto lineares à esquerda gera linguagens regulares, tá? Então, por exemplo, ó, essa gramática aqui, como é que você classificaria ela? A gramática, não a linguagem. A gramática é livre de contexto linear à esquerda, tá? Então, essa gramática é livre de contexto linear à esquerda. Agora, a linguagem que essa gramática gera. Essa gramática vai gerar uma linguagem regular. Por quê? Por causa desse teorema aqui, que afirma que a classe de gramáticas lineares à esquerda gera precisamente a classe de linguagens regulares. Então, eu tenho uma gramática livre de contexto, que é uma gramática linear à esquerda, gerando uma linguagem regular, tá? Então, essa gramática aqui ela seria classificada como livre de contexto linear à esquerda e a linguagem gerada por ela seria uma linguagem regular. Então, quer dizer que eu consigo operar com essas regras de produção aqui e fazer uma gramática regular a partir dessas regras de produção aqui, criar uma gramática regular? Consigo, tá? Então, por exemplo, se eu gerar todas as cadeias dessa linguagem aqui e verificar como elas são formadas, eu consigo uma linguagem regular que gera essas mesmas cadeias, ou seja, gera a mesma linguagem que essa gramática 6 aqui, tá? Então, veja que as gramáticas são caracterizadas pelas regras de produção e apenas pelas suas produções. Então, eu posso ter gramáticas equivalentes, de tipos diferentes, né? Que geram linguagens idênticas, por exemplo, G3 e G4, tá? Certo? Tem um parênteses sobrando aqui, mas enfim. Já a classificação das linguagens é mais complexa, tá? Mais complexa. Não tem esse S aqui. Dada uma linguagem, a sua classificação tem a ver com a gramática de maior tipo capaz de gerá-la. Isto é, a gramática mais simples capaz de gerar a linguagem dada, né? Então, essa gramática que vai classificar a linguagem mais simples capaz de gerar. A gramática mais simples capaz de gerar uma linguagem é o que vai classificar a linguagem como regular, livre de contexto, dependente de contexto, enfim. Então, veja, aqui a gente tem um exemplo, né, que é a linguagem ABC, que é gerada pelas gramáticas G3 e G4. Tá? Uma é regular, a outra é do tipo 0. Como que eu classifico essa linguagem? Tipo 3, né? Certo? Então, essa linguagem é regular. A gente vai ver também que todo conjunto finito, toda linguagem finita, ela é regular. Tá?
Por ser um conjunto finito, isso daqui é uma linguagem regular. Tá? Então, G3 é uma gramática sensível ao contexto e G4 é uma gramática regular. Logo, a maior classe gramatical é a classe tipo 3. Tá? Então, essa linguagem aqui, é classificada como linguagem tipo 3 ou linguagem regular. Tá? Vale observar que para uma mesma linguagem existem infinitas gramáticas que a geram, mas a classificamos pela gramática mais simples capaz de fazer isso ou de maior tipo. Então, a gramática mais simples é sempre de maior tipo. Tá? Então, nós temos que o conjunto de linguagens regulares está contido no conjunto de linguagens livres de contexto, que está contido no conjunto de sensíveis a contexto, que está contido no conjunto de linguagens irrestritas. Tá? LT L de T é L de G, tal que G é do tipo T. Né? Isto é, o conjunto de todas as gramáticas geradas, o conjunto de todas as linguagens geradas por gramática G do tipo T, onde o tipo T é o tipo mais simples. Tá? Então, toda linguagem finita é regular, né? Aqui a gente está repetindo esse fato. Então, por exemplo, um conjunto unitário contendo somente a cadeia ABC é uma linguagem regular. Tá? Essa linguagem aqui já é uma linguagem infinita, né? Ela é uma linguagem livre de contexto. Então, esse conjunto ANBN aqui, eu não consigo produzir esse conjunto aqui, tá? ANBN, usando linguagem regular. Ou usando gramática regular, desculpa. Usando gramática regular. Como é que eu provo isso? Tá? Existe um teorema, tá? Chamado... Então, você tem aqui, né, a hierarquia de Chomsky, tá? E essa gramática aqui é livre de contexto, né? Significa que a L1 não pode ser gerada por uma gramática regular. E como é que a gente prova isso matematicamente? Para provar que L1 não pode ser gerada por uma gramática regular, usamos o lema do bombeamento, que é o lema de pumping. Tá? O que diz o lema de pumping? Se eu tenho uma gramática, se eu tenho uma linguagem infinita, e essa linguagem é regular, tá? Então, seja essa uma linguagem regular, infinita, né? Existe um inteiro P maior que 1, chamado de comprimento do bombeamento, tal que a cadeia W da linguagem com comprimento maior ou igual a P pode ser escrita como três cadeias, x, y e z. Né? Então você pode decompor W como três cadeias. Né? Nota que a gente está usando os símbolos do final do alfabeto, porque W, x, y e z são cadeias. Né? Então essa cadeia W pode ser dividida em três subcadeias, satisfazendo as seguintes condições. Ó. Y é maior ou igual a 1, né? E xy é menor ou igual a p. E, terceiro aqui, né? Para todo i maior que zero, x, y e z pertence a L. Tá? Significa que a cadeia y, você pode repetir ela quantas vezes você quiser. A demonstração disso aqui, a gente vai deixar para a aula de autômatos finitos, porque, na verdade, se você tem um autômato finito que gera uma linguagem infinita, esse autômato finito vai ter que conter um ciclo. Tá? E esse ciclo, ele vai, se você fizer ele uma vez, você vai gerar a cadeia Y. Como você pode fazer esse ciclo I vezes, você vai poder gerar I vezes a cadeia Y. Tá? Ou seja, quantas vezes você quiser, você pode gerar a cadeia Y. É lógico que a gente não aplica esse lema aqui para linguagens finitas. Por quê? Se uma linguagem é finita, você já sabe de cara que ela é regular. Você não precisa do lema do bombeamento para linguagens finitas. Já se uma linguagem é infinita, a maneira de você demonstrar que ela é regular ou que ela não é regular, ou seja, ou você prova que ela é regular, ou você desprova que ela é regular, né? Você usa o lema do bombeamento. Como que a gente vai usar esse lema? Né? A gente vai usar esse lema para provar que essa linguagem aqui, ó, ANBN, né, com n maior que zero, é não regular, por contradição. Né? Então a gente vai pegar x, y, z, p e i. P e i são índices, tá? Então, a gente vai considerar a cadeia W, que é A elevado a P, B elevado a P. Tá? Então, eu tenho P vezes a letra A e P vezes a letra B aqui. Tá? Bom, como é que a gente vai escolher as cadeias x e y? Né? Você tem que escolher xy de tal forma que xy seja menor que p. Né? Mas, se xy ele é menor que p, tá?
as subcadeias x e y, elas só vão ter letras A, como vocês podem ver aqui na figura, tá? Só que nada impede, por exemplo, se você quiser, de você pegar xy igual a p. Então, nós vamos fazer com que xy seja igual a p aqui, tá? Para a gente facilitar a nossa demonstração, né? É claro, né, que você vai ter módulo de xy, módulo de x mais módulo de y, né? O tamanho da cadeia da concatenação xy vai ser o número de símbolos de x mais o número de símbolos de y, tá? X e y estão no começo da cadeia W, né? Como vocês podem ver aqui, ó. Né, no lema do bombeamento, você tem que pegar XY, né, no começo da cadeia W. Tá? Então, XY no começo da cadeia W, com comprimento menor que P, X e o Y eles só vão ter letras A. Tá? Se você fizer XY igual a W, então, você concatenar X e Y, você vai ter exatamente P letras A. Tá? Então, vamos pegar XY igual a P, módulo de XY igual a P. Na Wikipédia, ele pega xy, né, menor que p. Né? Só que isso gera uma complicação para a demonstração, porque você teria que pegar um i, né, e falar que para um determinado i, você iria o y elevado a i, ele iria passar de p. Ou seja, xy ia passar de p. Tá? E aí você teria que escolher um i que satisfaz esse fato. Tá? Mas, se você pegar xy igual a p, é muito fácil você provar que você não tem uma linguagem regular com isso daqui. Por quê? Porque se você considerar a cadeia xy quadrado z, veja que como xy é igual a p e z só tem símbolos b, tá? Então z seria o restante aqui. O que vai acontecer? Xy quadrado z vai ter mais símbolos a do que símbolos b. E o lema do bombeamento diz que xy quadrado z tem que pertencer à linguagem, né? Mas xy quadrado z não vai pertencer à linguagem, porque ele vai ter mais letras A do que B, tá? Então, xy quadrado z não pertence a L, mas se L fosse regular, xy quadrado z deveria pertencer a L. Portanto, a suposição que L é regular está incorreta, tá? Então, essa linguagem ANBN não pode ser regular. Então, ela só pode ser gerada, se ela não é regular, ela só pode ser gerada por gramáticas livres de contexto ou dependentes de contexto ou de estrutura de frase, porque ela não vai conseguir ser gerada por uma gramática regular. Tá? Para finalizar essa aula aqui, tá? A gente tem, para cada tipo de linguagem, um mecanismo de reconhecimento que é o autômato. Né? Então, a linguagem, a gramática, ela é gerada para gerar a linguagem. Tá? Então, linguagem é gerada por gramática, linguagem é gerada por gramática. A gramática é um mecanismo de geração. Já a gente tem um mecanismo de reconhecimento. Então, para linguagens regulares, a gente tem um mecanismo de reconhecimento chamado autômato finito. Para a linguagem livre de contexto, a gente tem um mecanismo de reconhecimento das cadeias da linguagem chamado autômato à pilha. Para a linguagem dependente de contexto, o mecanismo de reconhecimento é o autômato linear limitado ou autômato de fita limitado. E para linguagens recursivamente enumeráveis ou linguagens restritas, né, também tem esse nome, o mecanismo de reconhecimento é a máquina de Turing. Tá? Então, na próxima aula, nós iremos começar a falar dos autômatos finitos, tá? Que são autômatos que reconhecem linguagens regulares ou linguagens do tipo 3. Então, até a próxima aula e bons estudos.